Edgar, Opitino e Pedro Tchê, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Adri. Bom dia. Tudo bem, Pedro? Estão me dizendo que agora em Extrema você é conhecido como o pai da Júlia. Opa! Graças a Deus, eu vou no açougue e eu sou o pai da Júlia. Vou no mercado, eu sou o pai da Júlia. A menina é medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática de toda a região sul de Minas, é isso? Eita, já até chorei hoje. Olha só. Ganhou, baita orgulho. Quem diria, com um pai burro desse, tá uma menina tão inteligente. Pai careta, filho louco, né? Pai burro. Puxou a mãe, gente. Puxou a mãe, a menina, cara. Ainda bem que ela não tem nem a beleza nem a inteligência do pai, né? Ai, piadinhas. Parabéns, Edgar, parabéns para a Anne, parabéns para a Júlia e um beijo no coraçãozinho dela. Isso aí. Obrigado, ficamos muito felizes. Legal. Vamos falar de um tema, a gente estava, não sei se vocês chegaram a ouvir, a gente estava comentando até aqui a pesquisa Quest, que saiu hoje, e uma das maiores preocupações da população hoje é economia e violência, são as duas maiores, empatadas, né? E nessas últimas semanas, essa questão da violência policial ganhou muita repercussão, são casos absurdos, terríveis, que chocam, né? O policial jogando homem na ponte, tiro por trás. Ontem mesmo, o Rovair estava aqui, até já falou, um policial matou também um jovem na frente da mãe aqui em São Vicente. O Edgar Opitino fez um estudo para ver a repercussão de todos esses temas nas redes sociais. O Edgar Opitino, que coordena o Data Forum, que é uma plataforma de análise de redes da revista Fórum. Então, eu queria que o Edgar trouxesse os dados desse estudo, e o Pedro Tchê é um policial antifascista que atua, né, no debate da segurança pública, ativista, então está aqui para enriquecer nosso debate sobre essa questão tão importante da segurança pública. Vamos, então, aos dados da pesquisa do Edgar, e aí a gente vai comentando, colocando o Pedro na roda. Diga lá, Edgar. Bom, a gente fez esse levantamento da última semana, né? Então, do dia 4 ao dia 10. Passa aí para o próximo slide, só para a gente ter um panorama geral dos dados. Então, nós fizemos levantamento com 492 postagens, um número de reações muito grande. O número de postagens nem foi tão gigantesco, né? Considerando redes da Meta, Instagram e Facebook. Só que o número de reações de 5.500.000 e tralalá é muito grande. E um número de comentários também muito relevante. Então, assim, o assunto bombou, né? Não foi um assunto que teve um número gigantesco de publicações, só que um número gigantesco de reações. Então, é muito relevante isso. Vamos para a próxima. Para a gente ter uma ideia dos principais influenciadores, esses daí foram os que participaram do debate com algum dos termos monitorados. Então, assim, teve Carla Zambelli, Carlos Bolsonaro, né, teve Sérgio Moro, etc. E teve também os influenciadores de esquerda. E a gente percebe, aí está organizado pelo número de seguidores, né? Mas vamos ali para as postagens. Pode passar o próximo, que esse daí, isso, para o anterior. Essa. Olha as primeiras. Isso. Érica Hilton, Mídia Ninja. Daí vem Renato Freitas, G1, só que G1 com uma abordagem muito favorável para a ação da PM, né? Começa com violência policial. Daí Guilherme Boulos,
Globo News também com chamada violência policial, Jornal o Globo com chamada violência policial. Então, assim, apesar desses grandes influenciadores da direita participarem do debate, eles não foram destaque. Eles não tiveram o grande engajamento e o engajamento tradicional que a extrema-direita tem, principalmente num debate como esse de segurança pública, que a gente está acostumado a ver a extrema-direita engajar com esse debate. E eles, nessa última semana, não conseguiram engajar, não conseguiram convencer os seus seguidores a engajar, né? Vamos lá. Vamos passar o próximo, que é só a continuação, e vamos para a análise. Olha aí, 76,34% de engajamento desfavorável às ações policiais. Então, assim, o centro do debate foi a violência policial, né? Claro que teve debate sobre segurança pública, teve debate até intenso sobre câmeras corporais, porque tá no bojo dessa discussão, mas foi assim, ampla maioria do engajamento foi desfavorável à ação das polícias. Favoráveis 15,01, e aí está a bolha da extrema-direita, principalmente, né? E neutras 8,65, que são principalmente reportagens e publicações da grande mídia que dão os dois lados, que dão aconteceu isso e a explicação do secretário de Segurança foi aquela, né? Então aí são classificadas como neutras. Vamos para o próximo. Bom, aí a nuvem de termos, só para a gente ter uma ideia, Tarcísio ali, né, com destaque, governador com destaque, farda com destaque, porque é a questão da Câmara na farda, né? Segurança, policial e por aí vai. Vamos para o próximo. Esse próximo não interessa muito, que são hashtags. Vamos para o outro. Bom, os argumentos desfavoráveis para a ação policial. A questão da desumanização, né, pegou muito forte, né? Porque, assim, o que acontece? O discurso da extrema-direita de que, olha, a esquerda e os progressistas defendem bandidos, né? Bandido bom é bandido morto. O que está acontecendo agora é que houve um rebote desse discurso, né? Porque aí o que está sendo mostrado pelos fatos é que essa violência não é contra bandidos, porque é contra a população, no fim das contas. Porque você acaba tendo estereótipo, aquele é pobre, negro, está numa motocicleta, é alvo. Então, isso acabou mostrando, de uma forma triste, de que o discurso bandido bom é bandido morto, apesar dele ser um discurso que viola direitos humanos, ele atinge o cidadão comum, no final das contas. Então, isso está mostrado aí, né? Então, o que a esquerda e o campo progressista está falando? Não é fato isolado. Isso é política de Estado. Isso é política de governo. Não é fato isolado, né? Então, esse discurso está muito forte, né? No caso isolado, número 3.752, né? Caso isolado, número 10.859. Então, isso está muito forte. E no argumento favorável, o próximo, é o fato isolado, né? Não, a gente não pode tomar toda a corporação. É claro que a gente sabe que existem policiais exemplares, que não é toda a corporação, mas é claro que a gente sabe que o discurso do Derrite, do Tarcísio, autoriza, não só deles, claro, né? Porque isso é um fenômeno que foi nacionalizado, teve casos em Goiás, teve casos na Bahia, teve diversos casos que repercutiram, mas que o discurso das autoridades, é claro, que influenciam quem está abaixo, até porque é uma ordem hierárquica, né? Mas eles dizem, não, está sendo tomadas ações, está sendo investigado com rigor e é um caso isolado
e isso a gente não pode julgar toda a corporação pela ação de um ou de outro. Foi um erro emocional, como disse o responsável pela PM em São Paulo, né? Então, enfim, é isso. Mais para frente tem só alguns exemplos de postagens de desfavoráveis e favoráveis, que eu acho que todo mundo já acompanhou aí pelas redes. Muito bem. Muito bem. Pedro Tchê, queria te introduzir aqui na conversa, né? No primeiro momento, pudesse dar uma comentada tanto na pesquisa do Dataforum feita pelo Edgar, que apresentou aqui em primeiríssima mão para nossa audiência, quanto no resultado da Quest, que dá a questão da violência como o segundo lugar, o primeiro empatado ali com a economia, né, das preocupações do brasileiro. Vou começar pelo fim, viu, Renato? Falando da pesquisa da Quest, isso na verdade já vem sendo uma rotina em pesquisas, estando a violência ou questão de segurança pública alocadas entre as 3 primeiras posições. Isso, pelo menos, eu posso dizer assim, com relação à impressão, pelo menos nos últimos 6 anos. Não à toa, inclusive, que esse movimento de atenção, inclusive, subsidiou a eleição de Bolsonaro, porque ele tem uma pauta clara com relação à segurança pública, embora a gente possa discutir a sua ineficácia, mas ele tem uma pauta muito específica, quando ele fala bandido bom é bandido morto. Inclusive, acho que foram há 4 anos atrás, foi feita uma pesquisa com relação a esse termo em específico, se as pessoas concordavam com a perspectiva, né, com a frase bandido bom é bandido morto, e nós tivemos 51% de apoio, contra 46% de negativa e algo próximo de 3 pessoas que não responderam, não quiseram, enfim, se expressar. Então a gente vê, a partir daí, não é como essa proposta, essa pegada, essa política despolitizada de segurança pública, ela tem, sim, muito esteio, muita entrada dentro da sociedade. E aí, a gente, assistindo ao belíssimo trabalho do Edgar, que eu achei muito interessante, a gente lida com as contradições dessa pauta. Se, ao mesmo tempo, a gente tem 51% de pessoas que apoiam bandido bom e bandido morto, ou apoiavam, mas eu acredito que não mudou muito, até porque o problema da segurança vem se intensificando, então é capaz até, se não aumentou, mas se manteve essa perspectiva. Você tem do outro lado apenas 23% que confiam no trabalho policial como um trabalho de excelência, de qualidade, exemplar, que está, digamos, dentro de parâmetros razoáveis. E de um outro lado, reforçando a perspectiva do bandido bom e bandido morto, e aí eu vou explicar porque eu estou trazendo esses pontos, 2/3 aprovam, inclusive, meios ilícitos para a obtenção de provas e de devidos incriminamentos. Estou falando de tortura, certo? Então também há números bem complicados. E aí, onde esse recorte agora paulista, onde é que ele se encaixa muito bem nisso? Do mesmo jeito que o Tarcísio surfou, e muito bem, com relação à Operação Verão e à Operação Escudo em Santos, porque ficou estigmatizado que o público que estava sendo o alvo daquilo eram as organizações criminosas, então, tipo, se estava tendo abuso, faz parte como efeito colateral, e até pesquisa, se eu não me engano, que entre 70% e 74% de apoio na região durante os eventos. Agora a gente tem uma perspectiva oposta, em que você assiste pessoas, digamos assim, ou melhor dizendo, atos policiais completamente desarrazoados, frente a figuras que, se forem do mundo criminal, são de pequena monta, baixíssima monta, o cara que estava levando sabão, por exemplo, barras de sabão, ou um cara que simplesmente, digamos, que furou uma blitz, não que ele esteja certo em furar uma blitz, ele não está certo, mas que é um ato de menor potencial. Então isso alcança um ponto que o Edgar fala, que é ele não usou essa palavra, mas eu vou usar aqui, que é o ponto de empatia, ou de espelhamento. Eu poderia estar sendo facilmente vítima desse tipo de violência policial. As pessoas, é mais fácil você se colocar nessa forma, nesse momento agora, esses casos absurdos. Teve aquele caso lá em Pernambuco, do policial militar, não sei se era reformado, que atirou no motor Uber por causa de R$7. Teve outro agora no interior de São Paulo,
que atirou contra crianças porque avisaram que ele deveria ter ligado a seta do veículo ao entrar na rua. Então, isso aí sai daquela margem de proteção digamos, do cidadão de bem e alcança todo mundo. Então, a gente tem que lidar na segurança pública com essa dualidade que é muito complicada. Ao mesmo tempo, uma população que entende como aceitável certas condutas que não deveriam ser aceitáveis, mas que, ao mesmo tempo, quando é para, digamos, a população média, algo que possa atingir a população média, ou seja, absurdo por demais, a população também vai contra. A mesma população, não a mesma população, mas, digamos que estratos se movimentam dentro dessa mudança de lógica. Né? E isso fala muito sobre a segurança pública, demais. Uma segurança pública que as pessoas estão cansadas com relação aos resultados, que, infelizmente, tem uma dificuldade, até por uma falha da própria esquerda. A gente não tem não que a gente não tenha subsídios, não tenha propostas, não tenha elementos, não é isso. Falta a gente ter uma proposta unificada e nossa com relação à segurança pública. Então, as pessoas ficam muito reféns do bandido bom, bandido morto, ou de um tecnicismo que não freia isso. Então, acaba que a aderência é muito grande a esse tema, a essa perspectiva, em virtude também de não haver uma posição clara, uma posição realmente de esquerda ou progressista, que possa também falar à população com relação a possibilidades e estratégias para a gente enfrentar diretamente, não subsidiariamente, essa questão da criminalidade. Muito bem. Teve também o caso do estudante de medicina em São Paulo que foi morto também, né, aqui em uma rua. Podia ser qualquer, né, nessa lógica, né, de que você começa a pensar, nossa, todo mundo está sendo vítima, né? Agora, em relação a essas propostas, tem essa questão das câmeras, que inclusive o Tarcísio se teve que recuar, porque a extrema-direita é contra, né, essa questão das câmeras, porque justamente, né, revelam os abusos, e no caso aí de algumas ações, a câmera foi substituída pelo celular da população, né? A população corajosamente foi lá e filmou, inclusive esse da ponte, né? E assim, falando em pautas, a gente teve agora também a PEC da segurança pública apresentada pelo governo federal. Aí eu queria que o Pedro comentasse essa questão das câmeras, né? Como que isso agora teve isso, pode ser uma pauta mais efetiva para o campo progressista, e se a PEC da segurança pública ela contempla aí um avanço nessa área. Bem, com relação às câmeras, eu poderia até situá-la como uma pauta tecnocrata, burocrática, mas ela é uma pauta que ela é importante, é interessante e que sim pode ser apropriada pela esquerda como uma das suas bandeiras. Acho interessante essa estratégia e a pertinência, inclusive. Agora, deixando claro, inclusive, que apenas a composição, a instalação, a difusão de câmeras, isso tem efeito extremamente mitigado com relação ao serviço policial, se a gente não mudar as questões de controle e de cultura. Vou dar um exemplo. Está sendo recorrente notícia de policial que está desligando a câmera. Por quê? Ele está dentro de um aparato que ele imagina, pelo menos, que seja melhor ele levantar a dúvida com relação à sua ação em desligar a câmera e criar um contexto duvidoso com relação à ocorrência do que ser filmado. Isso denota que a gente não tem um protocolo estabelecido de forma eficiente para que ele entenda que não vale a pena desligar a câmera. Então, isso está sendo recorrente em São Paulo e em outros lugares, notícias de policiais que estão literalmente desligando a câmera. E isso é permitido, ou é facultado a eles, ou eles têm essa liberdade em virtude até de uma cultura institucional que ele sabe que, em algum sentido, pode passar a mão na cabeça dele por fazer isso e ajudá-lo, inclusive, na criação dessa dúvida para julgamentos posteriores. Então, temos que mudar isso, temos que mudar as estruturas de controle. O Ministério Público Judiciário tem seu papel com relação também aos maus atos com relação à atividade policial, são irmanados nisso. Em que sentido? Foi feito estudos bem comprometedores com relação a isso, em que mostra que apenas entre 1% e 2% dos casos em que há letalidade policial
os casos são denunciados pelo Ministério Público. A maioria é engavetado. Não é que eu estou estipulando aqui um número razoável, 10, 20, 30, 50%. Mas é muito claro que num ambiente em que a polícia responde entre 13% e 15% da ação letal no país, porque está nessa casa aí, os números, é muito difícil entender que os casos examináveis, eu não estou falando nem culpáveis ou errados, os casos examináveis estão na casa de 1, 2%. Não dá, é assim, é muita imaginação, é muita forçação de barra, melhor dizendo, entender que vai por esse lado, né? Então, sou completamente favorável às câmeras, agora a gente tem que mudar muito das culturas e das estruturas que circulam a polícia para que elas possam ter o efeito desejado. Fica também um salve para a população que está filmando as abordagens, o que é lícito, o que não é demérito. A publicização da ação pública, ela é um valor que a gente deve priorizar e que isso está se dando muito possivelmente, até tive uma conversa sobre isso e me atentei ao fato de que num contexto em que a população está mais vigilante e que entende que tem uma repercussão negativa, fica mais fácil também gravar. Veja, não é que não existiriam gravações, mas durante a Operação Verão e a Operação Escudo, eu entendo muito, assim, empiricamente, digamos, e por intuição, melhor dizendo, não empiricamente, por intuição, que a população se sentiu mais constrangida porque havia uma licenciosidade política mais evidente para uma ação policial abusiva. Agora não tem, agora inclusive está lá o Tarcísio recuando com relação às câmeras corporais, né, o que para mim denota de um oportunismo terrível. Eu não comemoro inteiro, porque é oportunismo, ele não acredita nisso, e a partir do momento em que ele puder refutar as câmeras, ele vai novamente refutar. E a gente vê o Derrite aí tendo que se equilibrar e se manter, até porque ele tem um projeto para o Senado que ele não pode, né, ser desconectado agora. Então, Renato, Dri e também Edgar, eu entendo que as câmeras têm um bom papel, mas a gente vai precisar mais do que isso para que elas, inclusive, sejam efetivadas. Quer dizer que o Derrite é candidato ao Senado, é isso, Pedro Tchê? Você já está... Você acha que esse é o projeto político? Eu imaginava que o Derrite seria candidato ao governo de São Paulo se o Tarcísio não for candidato à reeleição. É a fofoca na caserna, viu, Renato? Ah, é? Senador. Edgardi. Eu acho que Vou fazer uma pergunta para você. Diga. Que eu fiquei curioso. Você acha que... Eu até vou pôr na roda esse tema para você e para o Pedro. É sazonal o resultado da pesquisa da Datafolha de os influenciadores de internet serem as pessoas de esquerda ali no debate sobre segurança, né? Me parece que... Agora, ao mesmo tempo, mesmo sendo sazonal, talvez aponte um caminho. Será que não, Edgar? Tem muita conexão com o que eu ia comentar mesmo. Eu acho que, assim, o que a gente pode ver é que no passado recente aí, nós tivemos algumas vitórias nas redes, né? Se a gente for pegar a PEC do estupro, né? Que quando surgiu, teve um movimento muito forte das mulheres, que assustou e que levou a um recuo, né? A questão da escala 6x1, que também foi inesperado até o volume dessa mobilização, né? Agora, essa questão da violência policial, todas elas que nós fizemos levantamentos, demos banho nas redes. Só que parece que, assim, me passa um pouco a impressão de que o campo progressista, quando vai lá, organiza a festa, convida todo mundo, flopa. Quando vai lá e coloca a barraquinha e faz a festa de improviso, bomba, né? Então isso é interessante, porque parece que talvez a gente precise conseguir olhar mais para isso, para essa forma da organização espontânea e pescar onde tem peixe, né? Porque parece que a gente está errando na maneira de mobilizar.
Isso é a impressão que eu tenho. Eu não sei se de fato é isso, mas é essa impressão que eu tenho. Quando a gente organiza a mobilização, ela não acontece. Quando a gente não espera por ela, ela surge. E aí acho que a gente tem que estar preparado para fazer o gol quando a bola pinga na área, né? Então acho que isso é importante. Uma coisa que me saltou aos olhos é que, assim, poucos souberam explorar, né? O Lewandowski, por exemplo, ele não apareceu no debate, né? No levantamento, a gente viu que ele não apareceu no debate. Talvez tenha sido uma estratégia política dele de não aparecer justamente para preservar um papel de negociador aí na PEC, né, da segurança. Então, para ele não parecer que ele estava se aproveitando politicamente, ficar mal com os governadores, ele ficou mais discreto. Só que o governo federal também não entrou, né? E a gente vê que quem está faturando em todas essas pautas que está conseguindo fazer gol é a Erika Hilton, né? Então tem alguma coisa de muito certo aí que a Erika Hilton está fazendo nas redes sociais. O Boulos é outro, que ele tem conseguido capitalizar também, né? Então, eu acho que assim, mostra duas coisas para a gente. A gente não está conseguindo agendar o debate, mas quando a pauta surge, a gente está conseguindo fazer o gol e fazer a extrema-direita recuar, né? Foi assim na PEC do estupro, na escala 6x1, e agora nesse debate, como o Pedro Tchê falou, a gente não pode comemorar, mas evidentemente o Tarcísio recuou, né? Ele recuou, ele teve que recuar, porque a repercussão foi muito grande. Então, quer dizer, pelo menos um gol a gente conseguiu fazer, né? Enfim, essa é a minha impressão. Teve ainda a PEC das praias, né? Que acabou... A PEC das praias. Eu esqueci de falar da PEC da segurança pública, né? Acabei esquecendo, inclusive. Passei batido, falei das câmeras e não falei da PEC. Só ele falar. Só uma breaking news aqui. Saiu um boletim médico do Lula, acabou de sair. Diz que ele permanece com dreno e aguarda novos exames. Mas evoluiu bem no pós-operatório sem intercorrências. Né? É o boletim que saiu nessa quarta-feira, agora há pouco, acho que umas 11h30, meio-dia. Não é para se assustar com essa questão do dreno. Ontem o Caseiro esteve aqui e ele falou, o doutor Caseiro, nosso médico, amigo aqui da infectologista, que o Lula ficaria com uns 2 dias com dreno, né, Dri? Então, está com dreno, é do jogo e não tem intercorrências. Então, tranquilizando a nossa audiência aí, o bom velhinho, né? Pelo jeito, vai passar bem esse Natal. Pedro, te cortei. Não, porque eu não falei sobre a PEC da segurança pública. E aí, eu acho que era até mais importante do que as câmeras dentro desse contexto. Ou pelo menos dentro do contexto, emendando com a minha primeira fala. A PEC da segurança pública, eu já dei essa opinião, é uma opinião um pouco azeda, mas eu começo adocicando ela. Falando que a PEC da segurança pública, eu entendo que ela traz instrumentos interessantes. Algumas mecânicas que podem melhorar um pouco a segurança pública. Mas o grande problema é que a gente não mexe no cerne da segurança pública com ela. Ela não vai ser uma PEC de grande impacto. Ela vai ser uma PEC que pode viabilizar outras movimentações, eu tentando ser otimista, outras movimentações futuras mais agudas. E aí sim, a gente vai pensar, a gente não tem um contexto interessante para mudanças. Talvez essa seja uma visão um pouco restrita. Boa parte de mudanças, inclusive policialescas, institucionais, que seriam interessantes para as polícias e para a população, elas são apoiadas por grande parte da própria base policial. Então, você tem, por exemplo, questões como carreira única. A desmilitarização, Renato, inclusive, já foi apoiada por, deixa eu me lembrar, 66% dos policiais militares. Isso nos idos do governo Lula 1-2, certo? Hoje caiu. Mas, por exemplo, o policiamento comunitário, foi feita uma pesquisa pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é apoiada, lógica, por muito mais de 50%, na casa de 70%. A questão da unificação das carreiras dentro das instituições policiais, que faria com que a gente quebrasse os cartéis que hoje estão dentro das polícias, que não deixam o poder político entrar mais, inclusive, nas polícias,
que estão cada vez mais autônomas, mais difíceis de gerir, bem, isso aí é apoiado por mais de 70% da base. E eu estou falando de medidas policialescas. Haveria outras mais laterais, envolvendo assistência social, política de drogas e etc., que poderia, digamos assim, não é que tudo pudesse passar, mas haveria exames necessários e que a gente está se furtando, por enquanto, a pegar sistemas mais agudos que vão incomodar certas classes. A gente está abordando principalmente aquilo que incomoda pouco. Eu sei que é uma estratégia, eu sei que a gente está numa situação em que 1/4 do Congresso seria alinhado diretamente ao governo e o resto por composição, mas eu tenho uma figura, Brizola foi uma figura magnífica, e o Brizola, ele acreditava muito na força da mobilização e na força do povo. Eu acho que falta a gente um pouco isso, levar esse discurso para a base, não só para a base militante, mas para as ruas, e contar, quem sabe, né, com o apoio, começar a ganhar um apoio de parte da população com relação a uma perspectiva de segurança pública nossa. Então, a PEC é boa, mas para ser chamada de PEC da segurança pública, precisaria ter muito mais. Muito bem, Dri. Queria agradecer o Edgar, o Pedro. Muito obrigada aqui pela participação, pela entrevista aqui, o debate hoje, e vamos continuar acompanhando, né, esse tema que é, infelizmente, violência policial, gente, cada dia algo mais chocante aí, que a gente fica sabendo, né, e filmado aí. Então, muito obrigada, Pedro, Edgar, até a próxima. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.